Boa tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos estudar as operações com frações. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só, na semana passada, vimos que fração, tá certo? É a divisão em partes iguais. É a divisão do inteiro em partes iguais, tá certo? Então, aqui iremos rever a simplificação da fração antes de iniciarmos com as operações com fração, tá certo? Então, aqui, se o divisor é menor possível, a divisão fica mais fácil. Então, é melhor simplificar a fração. Quando temos a fração quando numeradores e denominadores grandes, o melhor a fazer são simplificá-los. Mas como? Então, imagine que eu tenho aqui a fração 16/24 e desejo simplificar essa fração. Então, para simplificar a fração, nós temos que encontrar um número que dê para dividir os dois termos, tá certo? Tanto o numerador quanto o denominador dessa fração. Percebam que aqui, tanto 16 quanto 24, eu tenho aqui a fração 16/24, tanto 16 quanto 24 são divisíveis por 2. Então, aqui 16 dividido por 2 é igual a 8, 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu simplifiquei a fração. Lembrando que essa fração aqui obtida, 8/12, é uma fração equivalente a 16/24, certo? Então, lembrando que simplificação, eu vou obtendo frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações que são apresentadas de formas diferentes, mas que representam a mesma quantidade, tá certo? Então, aqui eu também poderia dividir os dois termos, tá certo, dessa fração por 4. Também daria, tá certo? Então, 16 dividido por 4 é igual a 4. 24 dividido por 4 é igual a 6. Eu teria 4/6, que também, tá certo, será o quê? Será uma fração equivalente a 16/24, certo? Então, basta escolher um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, quando desejamos simplificar uma fração, teremos que encontrar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, quanto menor a fração, melhor a simplificação. Então, nós temos aqui, se não temos como simplificar mais a fração, ou não conseguimos simplificá-la de início, nós iremos ter o quê? Uma fração irredutível. Percebam aqui, peguei a mesma fração, 16/24, dividi aí os dois termos dessa fração por 4, tá certo? Então, aqui 16 dividido por 4, 4. 24 dividido por 4, 6. Eu tenho 4/6. Mas percebam que ainda é possível simplificar, porque ainda existe um número que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número é o 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu tenho 2/3. Então, percebam que agora não existe nenhum número maior do que 1 que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Então, aqui a simplificação encerrou. Quando encerra, quando não dá mais para simplificar, então a fração obtida no final, ela é chamada de fração irredutível. Então, fração irredutível é quando não dá mais para simplificar. Tá certo? Então, todas essas frações que foram obtidas, elas são frações equivalentes a 16/24, tá certo? Então, em alguns momentos, será possível simplificar a fração e encontrar uma fração, tá certo? Irredutível. Mas, em outros momentos, a fração já vai ser irredutível, porque os seus termos serão primos entre si. Percebam que essa fração aqui, 7/15, já é uma fração irredutível, porque não existe nenhum número maior do que 1 que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Então, temos uma fração irredutível que não se pode mais simplificar, como essas frações aqui, 2/3 e 7/15, certo? Então, vamos agora, tá certo? Iniciar com as operações aritméticas com as frações. Veremos primeiramente a adição. Então, vamos começar a adição, tá certo? Com o seguinte problema. Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 2 pedaços. Maria comprou uma barra de chocolate igual a de Carlos, mas ela só comeu um pedaço. Eles decidiram juntar as duas barras. Quantos pedaços eles têm e quantas frações, tá certo? Eles têm. Então, vejam aqui, eu tenho uma barra de chocolate de Carlos e tenho uma barra de chocolate de Maria. A questão diz que Carlos comeu 2 pedaços, tá certo?
e Maria comeu apenas um pedaço. Então, aqui, Carlos tem 4/6 da barra de chocolate, porque Carlos comeu 2 pedaços. Se ele comeu 2 pedaços, ainda restam 4. 4 de 6, porque a barra de chocolate estava dividida em 6 partes, tá certo? E Maria tem 5/6, porque ela comeu apenas um pedaço, então ela terá 5/6 da barra de chocolate, tá certo? Então, como eles querem juntar o que sobrou, então, junto eles têm 9 pedaços, porque será 5 pedaços de Maria com 4 pedaços de Carlos. Então, aí, quando eles juntam, tá certo? No caso, irá juntar as frações, tá certo? Que restaram foi 4/6 mais 5/6. Então, quando nós temos adição de frações com denominadores iguais, mantém esse denominador e soma os numeradores. 4 mais 5, 9. Então, eles terão 9 pedaços, tá certo? Então, será 9/6, certo? Então, quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores. Então, nesse caso, se eu tenho 4/6 mais 5/6, eu vou manter esse denominador 6 e irei somar apenas os numeradores. 4 mais 5, tá certo? 9. Então, a fração será 9/6. Quando eu tenho aqui, 8 décimos mais 2 décimos, os denominadores são iguais, eu vou manter esse denominador e somar apenas os numeradores. 8 mais 2, 10, tá certo? Aqui, novamente, os denominadores são iguais, mantém esse denominador e vai somar aqui apenas os numeradores. 6 mais 8, 14. Então, a fração obtida aqui será 14 nonos, nesse caso aqui, 10 décimos e aqui 9/6, tá certo? Agora, iremos ver, tá certo, a adição com frações quando os denominadores são diferentes. Então, quando os denominadores são diferentes, temos as seguintes regras a seguir. Então, eu tenho aqui o exemplo, 3/5 mais 1/2. Percebo que os denominadores são diferentes, então eu terei que reduzir ao mesmo denominador. E como é que eu reduzo ao mesmo denominador? Tirando o MMC dos denominadores. Eu terei que tirar o MMC de 5 e de 2, tá certo? Então, aqui, primeiro deve encontrar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, dos denominadores. Então, aqui, quem são os denominadores? 5 e 2, tá certo? Então, aqui, coloquei 5 e 2, passei o traço vertical. Percebam que aqui eu tenho o 2, que é um número par, logo será divisível pelo primeiro número primo, que é o número 2. Lembrando que número primo são números que possuem apenas 2 divisores, que é 1 e o próprio número, tá certo? Então, aqui, o 5 não é divisível por 2, repete, 2 dividido por 2, 1. Quando chega aqui o quociente 1, já sei que para esse lado terminou. Então, aqui, o único número que divide 5 é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui cheguei aos quocientes iguais a 1, tá certo? Então, encerrou. Então, aqui multiplica esses fatores primos, 2 vezes 5, 10, tá certo? Então, o MMC de 5 e de 2 é igual a 10. Então, o valor do MMC, que foi 10, irá substituir os denominadores antigos, que eram 5 e 2. Então, vejam que antes eu tinha o quê? Denominador 5 e 2. Então, agora os denominadores serão iguais a 10. Para a primeira fração será 10, mas a segunda fração também será 10, tá certo? Então, nesse caso, vamos descobrir agora quem serão os numeradores. Prestem atenção, tá bom? Então, para encontrar o numerador, temos que dividir o MMC pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Ou seja, vejam que nesse caso, os denominadores eram 5 e 2, passaram a ser 10. Então, agora vamos ver como ficará os numeradores. Então, para vocês descobrirem quem serão os numeradores, vocês irão pegar a primeira fração, 3/5, tá certo? E irão fazer o seguinte, o novo denominador 10 dividido pelo denominador anterior, como eu coloquei aqui, 10 dividido por 5, que é igual a 2. Esse 2 será multiplicado pelo numerador 3, tá certo? Então, aqui, 2 vezes 3, 6. Então, o novo numerador será 6. O mesmo procedimento com a segunda fração. Então, será o novo denominador dividido pelo denominador anterior, 10 dividido por 2, 5. O 5 vai multiplicar pelo numerador 1. Então, 5 vezes 1, 5. Então, ficará 6 décimos mais 5 décimos. Então, agora, como os denominadores são iguais, tá certo? Então, mantém esse denominador e soma os numeradores. 6 mais 5 é igual a 11. Logo, o resultado encontrado, tá certo? Será 11 décimos, tá certo? Então, aqui, por fim, soma-se os novos numeradores, repetindo o denominador,
ficando 11 décimos, tá certo? Então, aqui com relação à subtração, também será o mesmo procedimento. Quando os denominadores são diferentes, temos que seguir as mesmas regras da adição. Teremos que tirar o MMC de 5 e de 2, que nesse caso foi igual a 10, não é verdade? Então, aqui, ó, coloquei novamente. Então, nesse caso, 5 e 2, passei aqui o traço vertical. Tenho aqui esse termo que é par, então será divisível pelo primeiro número primo, que é o número 2. O 5 não é, repete, 2 dividido por 2, 1. O único número que divide 5 é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Chegou aos quocientes iguais a 1, encerrou. Para saber o MMC de 5 e de 2, multiplica esses fatores primos. 2 vezes 5, 10. Então, o valor do MMC será igual a 10, irá substituir os denominadores antigos. Então, no caso, o denominador era 5, passará a ser 10, coloco o sinal de menos. O denominador era 2, passará a ser 10, tá certo? Então, aqui, para encontrar o numerador, temos que dividir o MMC pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Ou seja, nesse caso aqui, com relação a essa primeira fração, 3 quintos, será o quê? O denominador novo, 10, dividido pelo denominador anterior. 10 dividido por 5, tá certo? É igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o novo numerador será 6. Menos, o mesmo procedimento será feito. O denominador é 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, tá certo? 5. Então, vejam que eu divido o novo denominador pelo denominador anterior e o resultado multiplica pelo numerador, tá certo? Então, aqui, vejam que agora os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, mantém esse denominador e vai fazer a subtração entre os numeradores, tá certo? Então, aqui 6 menos 5, 1. Então, aqui o resultado encontrado será 1 décimo. Então, por fim, soma-se os novos numeradores, repetindo o denominador, tá certo? Então, o procedimento da adição e da subtração, as regras são as mesmas, tá certo? Com relação à multiplicação, temos assim. Coralina comprou um terreno onde 2/3 do terreno foi construído a casa. Em 1/5 do restante foi construído um jardim e em 4/5 uma piscina. Em relação ao terreno todo, quanto foi ocupado pelo jardim? Quanto foi ocupado pela piscina? Temos aqui a imagem, tá certo? Vamos analisar como fica aí o problema, tá certo? Então, aqui, o que restou para o jardim e para a piscina foi apenas 1/3. Quando repartimos uma fração, estamos o quê? Multiplicando os espaços, tá certo? Então, temos aqui, ó, o que restou para o jardim e para a piscina foi apenas 1/3. Então, quando repartimos uma fração, estamos multiplicando os espaços. Nós temos aqui o jardim, tá certo? A piscina e nós temos aqui a casa, tá certo? Então, aqui, como descobrir qual parte caberá ao jardim e qual caberá à piscina? Então, preste atenção, tá bom? Então, basta multiplicar o que restou para o jardim pelo pedaço que o jardim vai ocupar. Então, será o quê? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, na multiplicação entre frações, tá certo? Vocês irão multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, será 1/3 vezes 1/5, onde 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 5 é 15. Então, no caso, será 1/15, tá certo? Então, aqui, ó, basta multiplicar o que restou para a piscina pelo o pedaço que a piscina vai ocupar. Então, aqui, nesse caso, também será a multiplicação entre as duas frações. Será numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, aqui nós temos 1/3 vezes 4/5. Então, será 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Então, a fração obtida será 4/15, tá certo? Então, agora veremos a divisão entre frações. Então, temos o seguinte exemplo. Joaquim comprou uma caixa dividida em 4 partes para guardar carrinhos de brinquedo. Cada carrinho tem 1/8 do tamanho da caixa. Então, quantos carrinhos de brinquedo cabem em cada parte da caixa? Então, nesse caso aqui, como dividir 1/4 da caixa pelo 1/8, que é o tamanho do carrinho, tá certo? De brinquedo. Então, aqui seria 1/4 dividido por 1/8. Como fazer isso? Então, vejam que 1/4 é a primeira fração e 1/8 é a segunda fração, tá certo? Então, aqui, para a solução, temos a seguinte regra. Repete a primeira fração, no caso, 1/4, tá certo?
Segundo, inverte a segunda fração. Então, quando inverte, no caso, o denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Então, 1/8, invertendo, fica 8 sobre 1, tá certo? Então, aqui, ó, inverte a segunda fração, denominador vai para o lugar do numerador e o numerador vai para o lugar do denominador. E, por fim, multiplique as frações. Então, vejam que na divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, porque quando você inverte a segunda fração, você também irá inverter, no caso, a operação. Não será mais divisão, será multiplicação, tá certo? Então, repetir aqui 1/4, inverti a segunda fração, era 1/8, ficou 8 sobre 1. Então, aqui eu troco também a operação, não será divisão, será multiplicação. Então, aí vocês iriam utilizar a mesma regra da multiplicação entre frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 8, 8. 4 vezes 1, 4. 8 quartos, tá certo? Onde vocês poderiam aqui efetuar a divisão. 8 dividido por 4, que é igual a 2, tá certo? Então, aqui, como saber quanto a fração resultante, que é o resultado, representa em questão de espaço? Então, solução. Basta dividir o numerador pelo denominador, como já tinha falado para vocês. 8 quartos nada mais é do que 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, cabem 2 carrinhos de brinquedo em cada parte da caixa. Então, atenção, se não der para dividir, apenas simplifica a fração resultante. Ou seja, se não desse para dividir se fosse do tipo 8 quintos, tá certo? Então, aí, vocês iriam simplesmente simplificar, tá certo? Porque 8 não é divisível por 5, tá certo? Então, em cada parte cabem 2 carrinhos de brinquedos, tá certo? Em cada uma são 4 partes, em cada uma delas irá caber 2 carrinhos de brinquedo, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, no meu Instagram, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo, meus amores? Então, o código de presença da nossa aula de hoje será multiplicação, tá bom? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar aí no kit de vocês, tá certo? Que vocês pegaram lá no Colégio Acalanto, a ficha de matemática do preparatório que está com a data de hoje, dia 23/10, tá certo? De 2020. Vocês irão realizar as atividades dessa ficha. Logo em seguida, vocês irão assistir ao vídeo de correção, verificarem aí o que vocês acertaram. E não esqueçam de, no final, tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar registrando também a participação de vocês, tá certo, meus amores? Façam isso mesmo, estou aguardando vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Não esqueçam de colocarem também o nome de vocês na ficha, porque quando vocês forem lá no Colégio Acalanto entregar essas fichas, elas precisam estar com o nome de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!